Olá, eu sou o professor Luiz Rezende e começando a trabalhar novamente com você gestão de pessoas, uma matéria tão importante dentro da administração. Na verdade, se nós formos pegar os últimos editais de TRFs, MPU, universidades, mesmo polícia, né, a área administrativa, por exemplo, da PF e da PRF, gestão de pessoas é um dos temas mais abordados dentro de administração. Porque, afinal de contas, o órgão público se preocupa muito com como as pessoas elas têm a relação da equipe, como as pessoas trabalham com a liderança, como as pessoas trabalham motivação, mudanças, inovações, e tudo isso eu vou desenvolver, vou trabalhar com você. Em aulas anteriores, eu trabalhei importantes teóricos da gestão de pessoas, em particular os teóricos clássicos, que são teóricos da administração, mas também trabalham a gestão de pessoas, Henri Fayol, Elton Meio da teoria das relações humanas, Weber, Taylor e assim por diante. E hoje eu vou trabalhar um teórico que é extremamente importante, contemporâneo. O serviço público brasileiro se influencia por esse teórico e os órgãos públicos nem se fala. Então, na verdade, eu vou desenvolver a teoria. O grande tema aqui dessa aula, desse início, é a teoria X e Y, que na verdade é uma teoria desenvolvida por um teórico chamado Douglas MacGregor. Muita gente, quando eu falo da famosa teoria X e Y, comentam que se X e Y na verdade, geração X e geração Y, sei lá, se na verdade é cromossomo X e cromossomo Y, sei lá. Na verdade, tem muita confusão sobre isso, né? Eu vi uma prova da Fundação Carlos Chagas que chegou ao cúmulo de dizer, né, óbvio, alternativa errada, que a geração X é uma geração antiga, uma geração com vícios de trabalho, uma geração mais de pessoas mais velhas, e a geração Y era uma geração moderna, era uma geração de jovens que entravam no serviço público. Nada a ver. Na verdade, a teoria X e teoria Y de Douglas MacGregor é uma teoria comportamental, em primeiro lugar. Então, aqui se trata de uma teoria, se trata de um conceito comportamental. E essa teoria, esse conceito comportamental, é vinculado diretamente e objetivamente à postura existente dentro do serviço público, à postura existente das pessoas dentro da administração pública. Porque, afinal de contas, o comportamento humano no mundo do trabalho, o comportamento do funcionário na atividade profissional, tem direta relação com o ambiente coletivo. Então, o que eu quero dizer com isso? É o seguinte, na verdade. Não é você, funcionário da empresa, que decide se você é X ou Y. Não é isso. Na verdade, não é uma postura individual, não é uma postura comportamental do indivíduo. Na verdade, é a empresa que decide qual vai ser o clima que ela vai querer estabelecer. É a organização que determina qual clima que ela vai criar, qual clima que ela vai estabelecer. E você vai perceber que em nenhum momento o Douglas MacGregor, ele diz, o certo é a teoria X, o certo é a teoria Y. Em nenhum momento ele diz isso. Ele diz que existem duas grandes teorias do comportamento humano no mundo do trabalho e criação de ambiente coletivo, e cada empresa escolhe qual é a melhor, cada empresa escolhe qual é a mais conveniente. Então vem comigo, vamos desenvolver, vamos trabalhar as tais teoria X e teoria Y do mundo do trabalho. É importante se hidratar. Eu tenho feito nas aulas um exemplo inicial que ajuda bastante a gente a entender quais as diferenças entre a teoria X e teoria Y, quais as diferenças entre esses dois elementos no estudo do comportamento humano. Então, olha só, o próprio Douglas MacGregor diz o seguinte sobre a teoria X. Teoria X. Eu vou aqui deixar uma frase que as bancas organizadoras utilizam, que as próprias bancas elas deixam essa frase em destaque
nas provas. E a frase é o seguinte, vê se você concorda. O trabalho é oneroso por si só. Por si só, vírgula. Para a maioria das pessoas. Para a maioria das pessoas. Então, o que isso significa? O que isso quer dizer? Que para a maioria das pessoas, o simples fato de você precisar trabalhar, o simples fato de você levantar pela manhã todo dia e ter que cumprir sua jornada de trabalho é algo oneroso. Então a teoria X, ela é uma teoria que parte de que o trabalho é para a maioria das pessoas, o trabalho é uma obrigação. Então esse é o primeiro conceito, né? Trabalho é uma obrigação. Esse é o primeiro aspecto, esse é o primeiro elemento, essa é a primeira abordagem da teoria X. A teoria X, ela vai além ainda. Pensa comigo. Com certeza você já trabalhou numa empresa em que você não queria trabalhar. Você não se sentia bem trabalhando nessa empresa. E mesmo assim você abriu os olhos e foi trabalhar. E por que mesmo assim você abriu os olhos e foi trabalhar? Por que mesmo você não querendo ir para a empresa, mesmo você não tendo satisfação em ir para aquela empresa, você abre os olhos e decide trabalhar? Porque afinal de contas, você tem que pagar contas. Você tem que cumprir com as suas necessidades básicas. Você precisa pagar o boleto. E quando o trabalho é uma obrigação, na verdade, se não existisse motivação, você não sairia da cama. Se você não tivesse algum tipo de motivação para trabalhar, você não iria. Então, se na teoria X, lembre do que eu falei no começo da aula, não sou eu que decido, eu sou X, eu sou Y, não é isso. Na verdade, é a empresa que escolhe o método, a empresa que determina qual é a sua abordagem frente aos funcionários e que clima essa empresa vai criar. Então, na teoria X, a motivação é apenas la plata, meu chapa, apenas grana. Então, a motivação é financeira e tão somente financeira. Só que tem um problema. Quando eu sei que na empresa o clima é pesado, as pessoas não gostam de trabalhar. As pessoas elas trabalham porque são obrigadas. É muito provável que tenha pouca produtividade. É muito provável que se você deixar o funcionário sozinho, ele vai ficar dormindo, vai ficar olhando para a parede, vai ficar jogando Candy Crush, vai ficar no Instagram. Então, na verdade, quando você tem uma situação onerosa, você tem que aumentar o controle. E esse controle é externo. E por que você precisa aumentar o controle? E por que o controle é externo? Por uma questão muito clara. Se você deixar o funcionário sozinho, ele não vai produzir, porque é oneroso trabalhar. Você já trabalhou numa empresa que você odiava. Você já trabalhou numa empresa que você não queria estar lá. Que você ia para lá e você já se sentia mal. Você já ficava deprimido, eu tenho certeza. Então, quando o trabalho é uma obrigação e é oneroso, você só vai pela grana, você precisa que o outro te controle. E quem é o outro que te controla? É a figura do supervisor. Ó, uma das passagens mais deprimentes da humanidade foi a escravidão, em que seres humanos se punham como donos de outros seres humanos. E os negros, eles precisavam trabalhar de forma forçada. Ninguém trabalha sendo propriedade de alguém. Então, qual é a figura clássica do trabalho escravo? A chibata. A chibata, ela ganha outros contornos hoje em dia.
é o supervisor que ficaria em cima de você. Em São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, estou nos estúdios do Alphacom aqui de São Paulo. Em São Paulo, existe muito trabalho análogo ao trabalho escravo, com bolivianos que vêm para São Paulo e ficam trabalhando na indústria de tecelagem, na indústria da moda. Então, como que... Não pode chibata, né? Então, como que eles controlam externamente? Como eles supervisionam os bolivianos? Trazendo eles da Bolívia em condição ilegal. E aí, dando alimento, então é assim, né? Eles não podem sair ali da fábrica. Eles moram e dormem, comem na fábrica e trabalham na fábrica. Trabalham, sei lá, 16 horas por dia. E o salário deles é compensado em eles pegando alimento, higiene pessoal. É igual nas fazendas com trabalho análogo ao trabalho escravo. O cara fica lá no meio da produção rural, fica lá no meio da terra, tem uma vendinha, e aí você pega sabonete, pão, leite, cachaça, e aí vai descontando do seu salário. E quando chega no final do mês, você não tem salário, porque você deixou tudo na conta da vendinha. Aí você fica preso a essa situação. A Justiça do Trabalho caracteriza isso como um trabalho análogo ao trabalho escravo. Então é a teoria X. Tem um filme maravilhoso chamado O Gangster. O filme é com o grande Denzel e com o Russell Crowe, que é o eterno Máximos e que hoje está parecendo um hipopótamo do filme Gladiador. Esse filme chamado Gangster conta uma história real do Denzel, né, sendo um dos maiores traficantes de drogas dos Estados Unidos, e o Russell Crowe caçando ele. É um filme bem legal, assista. Tem uma cena desse filme que o pessoal está na produção da cocaína. Então, como que é? É uma mesa gigante, todo mundo peladão na mesa, homens e mulheres, empacotando, né, a cocaína, e tem uns caras vestidos com metralhadora olhando a produção deles. Meu irmão, se eu tô peladão, eles deixam uma pessoa pelada para não esconder a droga, né? Eu tô peladão, embalando cocaína, e tem um cara com uma metralhadora atrás de mim, eu vou trabalhar absurdamente. Então, na verdade, o controle é externo. Eu aumento as ferramentas de controle. O controle é maior e o controle é externo. Ou seja, nesse caso, não tem motivação psicossocial, não tem motivação humana, tem apenas uma motivação baseada no simples fato de que eu preciso da grana. Teoria X do mundo do trabalho. É aquela empresa que você trabalha por pressão, você trabalha por obrigação. Chega domingo, você fala, puta, eu não acredito que eu vou ter que trabalhar nessa empresa. Eu não acredito que acabou minhas férias. Eu não acredito. Você já vai triste. Você já chega deprimido. Você já chega infeliz. Eu tive uma experiência assim, ainda bem que no serviço público e nas empresas privadas que eu trabalhei, né, praticamente quase minha vida profissional dos últimos 8 anos no Alphacom, numa boa, o ambiente é bem tranquilo. Problemas todo mundo tem em qualquer lugar, mas o ambiente não é nem um pouco disso. Eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu amo, eu leciono. Agora, existe a teoria Y do mundo do trabalho. Vamos lá, vamos conhecer, vamos desenrolar. Quando eu fui servidor público por 13 anos. Eu fui servidor público de 2003 a 2017, 13, 14 anos. Eu fui gestor público em São Paulo, né, na gestão pública na educação em São Paulo. E quando eu estudava para concurso, né, para prestar os concursos que eu fui aprovado, eu sempre trabalhava com mapa mental. E aí eu exonerei a pedido para trilhar outros caminhos profissionais e eu sempre fiz mapinha. Então isso que você está vendo aqui são os mapinhas que eu desenvolvo e que me ajudaram muito nos estudos. Então dá print, depois volta para você ter os mapinhas, beleza? Que é a simplificação, né? Na verdade, lecionar é você simplificar aquilo que é complexo. Então, quando você consegue deixar simples e esquematizado uma teoria bem complexa, você está cumprindo o seu papel frente ao aluno. Teoria Y. Teoria Y do mundo do trabalho. E se a frase "o trabalho é oneroso" e tudo mais é a base da teoria X, qual é a base da teoria Y? Nunca me convenceu muito, mas tem muita empresa que é assim. O trabalho é tão prazeroso, quanto
o lazer nas condições ideais. Ou seja, trabalhar é tão legal quanto tomar uma. Trabalhar é tão legal quanto assistir um show. Trabalhar é tão legal quanto ficar conversando com amigos. Espera aí que eu já vou explicar. O trabalho é tão prazeroso quanto o lazer nas condições ideais. Essa é a frase que caracteriza a teoria Y de MacGregor. Como eu falei para você, não é eu que escolho ser X ou Y. Tem um aluno que uma vez falou assim para mim, Rezendão, sabe como que eu vou memorizar? Teoria X, eu lembro de ser crucificado, de ser obrigado a carregar cruz. Então é a crucificação do trabalho. E a teoria Y, eu estou comemorando, como um Y. Então fica aí a dica, né? Ou você fica comemorando, ou você fica crucificado. Bom, então as empresas escolhem qual é a abordagem que elas vão querer, as empresas escolhem qual é o clima que ela vai criar, e a teoria Y, o trabalho é prazeroso. E o trabalho é prazeroso e ele é motivador. Então, na verdade, eu falei que na teoria X, o trabalho é uma obrigação. Na teoria Y, o trabalho é uma satisfação. Eu tenho tesão por trabalhar. Eu gosto do ambiente. Tem ar-condicionado. Eu gosto do clima. Então, o trabalho é uma satisfação. Não é uma obrigação. O trabalho é uma satisfação. Quais empresas adotam a teoria Y, né? As grandes empresas conhecidas, que inclusive poderiam ser uma dica para a sua prova. Olha só. O Google é conhecido como a melhor empresa do mundo para se trabalhar. Então, parece que você está num parque de diversões, né? Tem uma lanchonete com tudo à vontade, gratuito, PlayStation 5, um monte de coisa. No Brasil, quem ficou muito conhecido por criar um clima de teoria Y foi o Roberto Justus nas empresas dele. E eu tenho um amigo que trabalhou durante um tempo de designer gráfico numa empresa do Roberto Justus. E o meu amigo quebrou a perna e eu fui levá-lo de carro, né, porque ele precisava ir na empresa. E aí é incrível, porque para quem conhece São Paulo, fica na Berrini, uma avenida que tem muito prédio corporativo, prédios bonitos, a sede do Google, inclusive, no Brasil é lá. Eu cheguei no departamento do cara, ele trabalhava com designer gráfico. E tinha jogo de dardos, cervejinha ali, geladeirinha com cerveja, tinha videogame, não tinha horário de trabalho, cada um fazia o seu horário, eles poderiam trabalhar em casa. Então, na verdade, o trabalho nesse tipo de empresa é tão prazeroso quanto o lazer. Inclusive, existem elementos de lazer no próprio trabalho. Inclusive, existem elementos motivacionais no próprio trabalho. Então, na verdade, é exatamente isso, exatamente essa estruturação, exatamente esse conceito. E aí, o trabalho é uma satisfação. Daqui a pouquinho eu vou falar do porquê. Daqui a pouquinho eu vou falar qual é o problema nisso. Daqui a pouquinho eu vou falar qual é a disfunção nisso. Bom, quando você tem a teoria X, você aumenta as ferramentas de controle, e o controle é sempre do supervisor, que ficaria em cima de você armado para ver você trabalhar. Na teoria Y, você joga a responsabilidade para o funcionário. Você joga, do ponto de vista psicológico, a responsabilidade do judiciário, do trabalho. Então, deixa eu inclusive fazer um comentário. Procurem depois da aula, no Facebook, no Instagram do Alphacom, logo que saiu o edital da PF e da PRF, teve uma movimentação na central de vendas do Alphacom. Afinal de contas, muita gente ligando para comprar os cursos. E o Evandro, o CEO, ele foi lá na central de vendas, e aí rolou um som, tipo uma danceteria, o Evandro pondo um pups lá, puts, e uma geladeira de cerveja, porque o marketing trabalha melhor com esse tipo de animação. Então isso é um outro exemplo de teoria Y. Eu falei do Roberto Justus, mas o Alphacom tem um vídeo
publicou nas redes sociais, bem legal, e os vendedores trabalhando super animados, chegando um monte de pizza lá para o pessoal ir comendo, porque iam virar noite trabalhando, né? Então depois procurei esse vídeo, que é um bom exemplo da teoria Y. Bom, na teoria X, mas as duas podem ter problemas. Calma que o mundo não é tão perfeito assim. Na teoria X, o controle é externo. Na teoria Y, o controle é interno. Eu me controlo. Eu vou pisar na bola com a empresa que é tão legal? Vou pisar na bola com a empresa que me dá uma cervejinha? Vou pisar na bola com a empresa que deixa um Play 5 lá para jogar e eu nem tenho horário de trabalho? Você entendeu? Então, por exemplo, esse meu amigo, que trabalhava, né, na empresa do Roberto Justus, ele não tinha horário. Ele poderia, inclusive, trabalhar em casa. Mas ele tinha uma responsabilidade interna de eu não vou pisar na bola com a empresa que é tão legal. Eu não vou pisar na bola com a empresa que é tão gente boa. E ele trabalhava mais do que se fosse o Y. Perdão, do que fosse o X. Porque ele se sentia na obrigação de produzir. Ele se sentia na obrigação psicológica de entregar. Então, na teoria Y, você tem menos controle. E o controle é interno, é individual. Então, o controle é interno. O controle é pessoal. É individual. É pessoal. Deu para entender? Deixa eu falar uma coisa importante. Quais os problemas dessas teorias? Tem problema. Bom, vamos falar sobre a teoria Y. Eu queria sugerir um outro filme para você entender, porque isso é óbvio, né? Se eu estou falando cai em prova, cai muito em carreiras administrativas e tribunais, cai muito, por exemplo, em MPU. Teve uma questão de X ou Y na MPU. A CESP e a FCC amam abordar teoria de McGregor. Depois procurem aí em questões de provas anteriores que você vai encontrar. Bom, tem um outro filme chamado Os Estagiários. Esse filme nos ensina uma lição sobre a teoria Y para você nunca mais esquecer na hora da sua prova. Esse filme é uma comédia com o Will Wilson e com o Vince Vaughn. É super legal a comédia. Então ela conta uma história de dois caras meio coroas, tipo Rezendão, que vendiam relógio. Ninguém mais compra relógio, né? Você vê as horas no celular. E aí eles perderam o emprego e eles arrumaram um trainee no Google. Então era um monte de jovem nerd, virgem, e eles dois coroas que não conheciam a tecnologia. Só que eles eram caras malandros, eram caras que tinham experiência de vida. É bem legal. Quando você assiste esse filme, você pensa, uma comédia, ok. Mas, na verdade, esse filme ele foi bancado pelo Google. Inclusive, no título do filme tem o símbolo do Google. E o filme foi feito dentro do Google. Então, no filme inteiro, você vê a sede do Google, você vê os departamentos do Google, você vê toda a estrutura do Google. E qual o problema? O grande problema é o seguinte, que o diretor ficou meio puto com o Google, porque o Google pagou o filme, mas o Google travou algumas coisas. O Google pagou o filme, mas o Google disse que quis mexer no roteiro. E aí o diretor pôs uma pequena crítica, que eu nem percebi quando eu assisti. Depois, num seminário, num curso que eu fiz lá na Unesp, em São Paulo, no Instituto de Artes, que aí o palestrante comentou e eu fui atrás. Na verdade, o filme todo fala de como o Google é Y. Como o Google, as pessoas têm prazer em trabalhar lá e trabalham por satisfação e elas mesmas se controlam. Não precisa que ninguém diga o que fazer. Só que aí você tem um problema aqui. Qual é o problema? Tem uma cena em que o Will Wilson, o loirão, ele vê um cara passando, um cara super secundário. Aí ele vê o cara passando, ele fala pro cara, bom dia. Aí o cara fala, bom dia. Aí beleza, passa o filme. Meia hora depois, esse mesmo cara passa de novo, né? Meia hora depois do filme, mas já tá à noite já, e o cara passa de novo. Ele, opa, você já tá de volta? Ele fala, nossa, tô aqui há 18 horas. Eu gosto tanto dessa empresa que eu nem vi a hora passar. Eu gosto tanto dessa empresa que eu tô praticamente há 24 horas aqui trabalhando. Então você entendeu que na teoria Y pode ser que você, do ponto de vista psicossocial, force a pessoa a trabalhar mais. Na verdade, teoria X e teoria Y, ou é na dor, ou é no amor. Ou é na pressão, ou é no convencimento.
Então aqui eu tenho recompensas sociais. E tem motivação? Ops, deixa eu pegar aqui o canetão. Tem motivação? Ó, eu falei que sempre tem motivação. Se o trabalho é uma satisfação, a motivação é psicossocial. Não como aqui na outra teoria, em que a motivação é financeira. Então aqui existe a motivação social. Ó, então fica esperto com os mapinhas mentais que eu tô montando para você. Ou o trabalho é uma obrigação, é uma satisfação. Deu para entender? Uma outra coisa importante sobre McGregor, uma outra coisa importante sobre a teoria X e teoria Y do mundo do trabalho. A empresa, ela não é obrigada a ficar o tempo todo no X e o tempo todo no Y. A empresa não é obrigada a congelar a relação e nunca mudar. Ela pode navegar, ela pode mudar, ela pode optar por outra coisa. Um outro exemplo. E o exemplo é o que você vai lembrar na hora da prova, né? Porque na hora da prova existe muitas definições teóricas, mas existe muito também exemplo concreto. Então, eu tenho o pai do Marcelão, que é um amigo meu, ele comprou uma padaria na Bela Vista, bem perto aqui, inclusive, da sede do Alfa em São Paulo. Ele comprou uma padoca. E na padoca era totalmente X. Para você ter uma ideia de como era X, os caras tinham quantidade de fatias de queijo que eles poderiam comer na hora do almoço. Os funcionários da padaria. Era tudo controlado, pesado, controlava fatia por fatia, e ali era o clima pesado. Aí ele comprou a padaria, uma baita de uma padaria, aí ele contratou um gerente, e o gerente era um cara que tinha experiência de vida, o gerente era um cara mais malandro, o gerente adotou a teoria Y. Qual foi a primeira coisa que o gerente fez? Ele reuniu todos os funcionários e falou o seguinte: acabou esse papo de fatia de queijo, acabou esse papo de controle e ficar em cima, não sei o que tem. Agora, vocês estão livres para comerem o que quiserem aqui da padaria. À vontade, pode pegar o que quiser. Croissant, bolovo é clássico. Pode comer o que quiser. Aí tinha regras, né? Não coma na frente dos clientes, coma lá no fundo. Mas ele propôs o seguinte, que se diminuísse o desperdício, porque tinha muito desperdício aqui. Os caras ficavam putos e, sem querer, tinha desperdício. Aí, quando ele disse o seguinte, ó, podem comer o que quiser, tá liberado, vocês não vão ter mais ser controlados, fiquem completamente à vontade. Porém, se vocês conseguirem diminuir o desperdício, vai ter uma gratificação no final do mês. Aí é óbvio que diminuiu o desperdício. Então ele conseguiu que as pessoas ficassem mais satisfeitas e tivessem uma recompensa financeira. Você entendeu? Então quando a empresa está muito rígida, ambiente muito pesado, quando tá uma nuvem negra no ar, aí você tem que flexibilizar. Senão todo mundo vai embora. E aí é a teoria Y. Agora, quando tá uma zona, quando ninguém respeita nada, quando as pessoas acham que tudo não tem regra, aí você precisa dar uma endurecida. Teoria X e teoria Y de Douglas McGregor. Teoria X, o trabalho é uma obrigação. Eu me motivo apenas por grana e eu preciso que alguém me controle para eu poder trabalhar. Teoria Y, o trabalho é uma satisfação. Eu trabalho porque eu fico empolgado em trabalhar. Eu trabalho porque eu tenho prazer e minha motivação é social. Perfeito? Então eu encerro esse primeiro tema, né, dessa primeira aula, e na continuidade eu vou desenvolver um tema importantíssimo que cada vez mais eu vejo em editais: comunicação. Perfeito? Muito obrigado. Até o próximo tema.